E sobre ainda o 1º de maio, feriado nacional do Dia do Trabalhador, nós estamos recebendo aqui ao vivo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, Francisco Sales Gabriel Fernandes. Nós vamos comentar um pouco mais sobre esta realidade do trabalhador brasileiro. Chico, muito obrigado por estar aqui, por conceder essa entrevista para a gente e esclarecer um pouquinho mais a todos os telespectadores sobre essa questão da legislação trabalhista e alguns outros assuntos que nós vamos abordar. Muito obrigado, boa noite. Opa, boa noite, Edson. Prazer é meu, cumprimentar a todos que estão nos assistindo, os trabalhadores, especialmente a família metalúrgica de Mococa e região. É um prazer estar aqui com vocês hoje, feriadão, mas estamos tendo que trabalhar. Sem dúvida. Como você, começo a perguntar, como você analisa essa questão da reforma trabalhista que tramitou no Congresso, foi aprovada, mas ainda tem algumas discussões por parte de empresários, por parte de sindicatos, ou seja, não está 100% fechada, né? Não, muito pelo contrário. Estou com o cabelo branco, deixou mais com o cabelo branco, viu, Edson? O pessoal que está nos assistindo em casa, eles sabem o trabalho que o sindicato tem feito nas empresas, esses 120 artigos que mudaram abruptamente na CLT, a consolidação das leis do trabalho, praticamente metade deles veio para tirar direitos, conquista dos trabalhadores. Então, por aí você imagina que triplicou o trabalho dos sindicatos. Esse sindicato realmente trabalha, realmente fala em nome do trabalhador. Para esses, eu digo, que eu sinto na pele isso, triplicou o nosso trabalho de conscientização, de negociação, de entendimento. A CLT, ela não veio para modernizar, veio para tirar direito, veio para tirar benefício da classe trabalhadora brasileira. Então, para nós, que vivenciamos o dia a dia, dificultou muito a vida da classe trabalhadora, essa mudança na CLT. Para você ter uma ideia, e para o povo que está me assistindo, é bom falar isso. O Código Civil brasileiro demorou 4, 5 anos. O outro código que nós temos aí do consumidor foi 20 anos. A CLT é o Código do Trabalhador. Levou 6 meses para eles mudarem tudo. O Congresso mudou em 6 meses. E deputados federais, que, me desculpa, nunca vi uma CLT na vida, votou a favor para que ela fosse mudada em nome da modernidade. Chico, mas por outro lado, a gente analisando o lado do empregador, os empregadores comemoraram a aprovação dessa reforma trabalhista, visto que o custo gerador para o empregador, com relação ao empregado é muito alto. Existe uma carga tributária alta, todos sabem disso, você que é sindicalista sabe melhor até do que eu, mas eles comemoraram. Mas houve também a promessa de que com a reforma trabalhista haveria uma geração maior de empregos. E não é o que nós estamos vendo, pelo contrário, houve uma pequena queda ali na taxa, mas hoje a taxa já subiu novamente. Exatamente. Olha, houve uma grande comemoração do empresariado, do capitalista por natureza. Aquele empresário que é humano, que é difícil, mas temos empresário que é humano, esses não mudou nada. Mas aqueles empresários que acham que quanto mais melhor, isso é uma tônica do capitalismo. O capitalismo é selvagem. Cabe a nós, trabalhadores, organizar para humanizar mais esse capital. Então foi isso, houve uma grande comemoração no começo, mas isso é um tiro no pé. Agora há pouco a gente viu um advogado, o Rota, falando que hoje a jornada de trabalho, o trabalhador pode trabalhar 44 horas semanais. Não, imagina 44 horas semanais, você trabalha 44 horas semanal, na próxima semana você vai para o hospital, você fica doente. Esse lance de falar que trabalho não há doença a ninguém, a doença sim. Tanto é que hoje nós temos uma CLT que libera as mulheres grávidas ir trabalhar na boca de um forno. Vocês imaginam o que é um forno numa aciaria? Imagina o que é um ruído a 95 decibéis. Então hoje é liberado para uma mulher de 8 meses de gravidez ir trabalhar. Imagina, essa é a reforma que quiseram. Imagina, Só que a gente não vê mulher de deputado, mulher de presidente da República
e de ministro de Estado trabalhar na boca de um forno e nem num ruído acima de 90 decibéis, nem mulher, nem filha. A gente tem sim, é de trabalhador. Então isso tem que mudar. Nesse sentido, a realidade hoje do trabalhador brasileiro, ela deixa muito a desejar, e o que precisa melhorar, Chico? Deixa muito. O que precisa a melhorar é parar com esse negócio de que, olha, tudo vem, a classe trabalhadora tem muito encargos, tem encargos tributários. O nosso salário é um dos menores do mundo. A nossa carga horária é uma das maiores do mundo. Né? O trabalhador brasileiro trabalha muito e tem o menor salário do mundo, menor salário do mundo. Então, há umas contradições que a cada dia que passa a gente percebe que está ficando pior. Então, como é que nós vamos mudar isso? É agora. Os trabalhadores sabem o que eu estou falando para eles. Em outubro que nós vamos mudar isso. Nós vamos votar naqueles que não nos traíram. Né? A verdade é essa. Porque se a gente quer um país livre, democrático e humano, nós temos que mudar essa classe política que está aí. Nós falamos também na reportagem sobre acidentes de trabalho. Falta segurança dentro dos ambientes de trabalho e por que ainda continuam ocorrendo tantos acidentes e alguns deles fatais até, né? Sim. Edson, é um absurdo que a gente vê, né, na indústria brasileira. Né? A indústria brasileira está atrasada anos-luz, né, em relação à indústria europeia, à indústria americana. A gente percebe que, enquanto hoje aqui, nós, metalúrgicos, eu tenho que ir na justiça para que a empresa monte uma CIPA, uma Comissão Interna de Prevenção de Acidente. É comum, Edson, eu ir na justiça para que a justiça mande o empresário montar uma comissão. Mas é lei, não é? É lei, mas eu tenho que ir lá acionar. Né? Então, o que acontece hoje? Hoje, máquinas são importadas para o Brasil, que nos Estados Unidos, na Argentina, no Uruguai, na Alemanha, na França, não, essas máquinas são proibidas. Aqui no Brasil elas entram. E a cada dia, dia 29 agora de abril, foi o Dia Nacional dos Acidentes. É um absurdo o número de acidentados que a gente tem. E aí nós acidentamos e temos que enfrentar uma outra dificuldade, é o INSS. Né? Os peritos do INSS, que tem trabalhador que chega de cadeira de roda no sindicato, porque recebeu alta para ir trabalhar, né, no outro dia na empresa. De cadeira de roda. O pessoal sabe do que eu estou falando. Chico, a fila do desemprego, como a gente disse, ela continua aumentando, né? São, como foi dito na reportagem, quase 14 milhões de brasileiros desempregados. Eu acho que é muita gente, muito pai de família, muita mãe que precisa sustentar a casa, muitas vezes na falta do pai, precisando, correndo diuturnamente à procura de um emprego. Hoje muitas empresas elas estão fechando as portas, né? É um contraponto ainda. É claro que aí aumenta mais ainda o desemprego. Como combater, né, esse crescimento do número de desempregados? Existe uma fórmula? E que fórmula é essa que o governo não adotou ou não enxergou ainda? Olha, hoje o mundo inteiro passa por dificuldade do desemprego. Não é só o Brasil. Né? Hoje a gente passa o desemprego é mundial. Né? Há uma vitória do capital em cima do ser humano. A verdade é essa. Inclusive o próprio Papa, né, na última homilia, ele colocou isso. Agora, o que nós precisamos fazer? Não é através de mentiras. Agora há pouco eu estava ouvindo aqui, né, o ministro da Economia, o governador de Estado, dizendo que está tudo maravilha. E não está. A gente vive um desemprego enorme no país. Vivemos hoje 39 milhões de brasileiros com carteira de trabalho assinada. Temos 26 milhões de subemprego, aquele que faz os bicos. E temos 13,8 milhões de desempregados. O ano passado, quando aprovaram a reforma, Edson, disse, olha, a reforma vem para dar mais emprego. Que emprego? Cresceram quase 1 milhão de desempregados de novembro do ano passado até agora, gente. Então, alguma coisa está errada. Está errado o quê? Com a economia. Nós precisamos mexer em alguns tópicos na economia que eles não mexem. Temos um juro, está caindo, está tentando se estabilizar, inflação baixa, mas não temos como investimento. Pede para um pequeno empresário ir fazer um investimento
para comprar uma máquina, para ampliar o seu quadro, o seu quadro de funcionário, aumentar mais a produção. Não tem. Os juros são altos, então não é o salário, não é os benefícios do trabalhador que tem, são a questão hoje do salário é a tributação, que é alta. É justamente nesse sentido, trouxe até uma água para você, Chico, nesse sentido do salário. Em outros países nós sabemos que o mercado de trabalho tem uma realidade totalmente diferente da que a gente vive aqui no Brasil com relação ao salário. Por que existe essa diferença tão gritante em relação a outros países? Ah, sim. Olha, em outros países a gente tem uma coisa chamada, né, que eu cito aí a Alemanha, a França, até mesmo os Estados Unidos. Né? Primeiro, é a escolaridade. Nós temos hoje, né, o nosso aluno, o jovem, sai cada vez mais cedo da escola para ajudar a família em casa. Então, hoje nós temos uma média de escolaridade na classe trabalhadora em torno de 4 a 6 anos. Enquanto nós enfrentamos o mesmo produto no mercado internacional que nós produzimos aqui no Brasil, nós enfrentamos uma mão de obra com 16, 18 anos de formação escolar. E nós aqui, trabalhadores, e olha que o trabalhador brasileiro é um dos melhores mão de obras que tem no mundo, gente. Essa história de falar que o brasileiro não gosta de trabalhar é mentira. Nós trabalhamos a maior jornada de trabalho do mundo. Edson, como é que os nossos trabalhadores hoje, o menino, mal ele faz o quarto ano de grupo, quando faz? Quando faz o quarto ano de grupo? Ele chega para ir para o ginásio e não vai mais. Ele vai ajudar a família, ajudar em casa, o pai sustentar a família. Agora, nos Estados Unidos, que a gente concorda com eles, né? Na Europa, os caras estudam 16, 18 anos no mínimo, para depois ir para o mercado de trabalho. Aqui não. A gente vai no mercado de trabalho, a gente vê, né, hoje não pode, é proibido. Né? A criança abaixo de 14 anos, né, só pode trabalhar com carteira registrada com 16 anos. Mas o bico, o trabalhar escondido, né, eu fui de um tempo que com 10 anos eu já estava trabalhando, hoje não pode mais. Diz, olha, lugar de criança na escola. Como na escola? Para começar, a gente não tem escola. Segundo, se eu não for trabalhar, como é que eu faço na renda da minha família dentro da minha casa? Então há um contrassenso. E esses contrassensos ajudam a gente ficar em último lugar, né, quando a gente fala um comparativo, trabalhador brasileiro com o trabalhador europeu. Né? Eu já rodei o mundo inteiro, conheço, sei o que eu estou falando. Infelizmente, as diferenças são enormes e começa pela escolaridade. Aí eu acho que são várias questões, né, que precisam ser revistas. Sim. Justamente para que essa condição acabe sofrendo as mudanças necessárias. Né? O avanço das tecnologias, por exemplo, que está roubando muito trabalho das pessoas. O que é possível fazer mediante isso para resolver essa situação e que tipo de profissional terá mais facilidade para encontrar emprego, visto essa questão da modernidade? Eu sempre falo, Edson, nos estudos que a gente fala, na segunda revolução industrial, quando veio o vapor, a eletricidade, né, os trabalhadores quebravam as máquinas, né, na época, porque não queria concorrência. Hoje a gente vive, eu falo isso para todos, e tem muitos professores que a gente vive a quarta revolução baseada na informação, na tecnologia que a gente vive hoje. Agora, para a gente ter acesso a isso, para a gente ter uma classe trabalhadora com acesso quanto mais amplo nisso, nós precisamos de escolaridade, formação, e nós não temos. Então nós vamos levar algum tempo para ter essa equiparação com o trabalhador europeu. Tá certo. Chico, para a gente encerrar esse nosso bate-papo tão bom, que sobre as questões trabalhistas, o brasileiro tem o que comemorar nesse dia, 1º de maio? Infelizmente não. Não temos o que comemorar hoje, é um dia para nós. Teve alguma comemoração, sim, aqui ou ali, mas para nós, classe trabalhadora, amanhã a gente tem que levantar cedo, ir para o trabalho, né? Abençoar um trabalho que a gente tem, um emprego que a gente tem, que a gente está concorrendo com 3 milhões de desempregados. Agora, temos que refletir. Temos que refletir. E que país nós queremos, nós, trabalhadores? O que nós queremos para os nossos filhos, nós, trabalhadores? É isso que a gente tem que refletir hoje. Não comemorando, não.
vamos refletir a nossa condição de trabalhador. É isso que a gente precisa. Vamos pensar que esse ano tem ano de Copa do Mundo, não vamos ficar alienados na Copa do Mundo, pensando que lá em outubro tem eleições, né? E essa mudança está na mão de cada um de nós. Esse é o perigo, né? Esquecer que só tem Copa do Mundo, mas nós temos eleições, né? Não tenha dúvida, nós temos eleições e está na nossa mão. Obrigado, Chico, mais uma vez pela sua participação aqui. Agradeço mais uma vez a direção, né, aqui da TV Direto, sempre me dando essa oportunidade. Eu estou aí, assim que vocês precisarem da gente, e levar um abraço especial nesse dia. Reflita, trabalhador, você precisa.